Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai falar sobre princípios básicos da endodontia, para você entender esse assunto de uma forma bem ampla, ok? E em outros vídeos nós vamos falar de termos técnicos, então materiais utilizados, técnicas utilizadas, né? Princípios de diagnóstico. Então este vídeo, perdão, é para pacientes, ok? Para você que está lá querendo fazer um canal, tem que fazer um canal, tá com um pouco de medo, não entende muito bem como é que funciona, então esse vídeo é para você, beleza? Então vamos começar falando o que é de fato a endodontia, perfeito? Então, a endodontia ela é o tratamento de um dente que já morreu, de um dente que não está vital, tá? E seja por questões físicas, por questões químicas ou biológicas, tá? A gente vai falar um pouquinho mais disso lá para frente, tá? Endodontia é sinônimo de tratamento de canal. Então, os pacientes conhecem, né, muito mais esse procedimento como tratamento de canal, ok? Porque a endodontia é o tratamento de canal efetivamente, perfeito? Então, basicamente, como que ela é realizada, né? Então, consiste na remoção do tecido pulpar do dente, tá? Da polpa, né? Que é o que dá vitalidade para o seu dente, é o que faz você responder a questões de sensibilidade, tá? Então, quando esse tecido ele já não é mais passível de recuperação, nós vamos extirpar ele, nós vamos retirar para poder fazer o tratamento de canal, perfeito? Após remover essa polpa, a gente vai fazer a limpeza e desinfecção desse canal, tá? Vai deixar ele oco, sem nada, limpo, né? Muito bem limpo e desinfectado, perfeito? Essa é uma das etapas mais importantes do canal, perfeito? E depois que a gente faz essa etapa, nós vamos começar de fato preparar esse dente, né? Então esse preparo ele pode ser feito com limas manuais ou limas rotatórias, tá? Então é propriamente dito o momento onde a gente vai trabalhar com esse canal. Então vai colocar as limas dentro do canal, vai expandir esse canal, vai deixar ele liso, né? Para que a gente não tenha porosidades onde pode ficar ainda restos de micro-organismos, de bactérias, tá? Porque se a gente não trabalhar esse canal, a gente pode levar a um insucesso do tratamento endodôntico, correto? E depois de fazer esse preparo, expandir esse canal, os canais radiculares eles vão receber o cimento obturador, tá? E daí a gente fala de obturação. Muitas pessoas acham que a restauração do dente é a obturação, mas não, tá? A obturação é o tratamento de canal em si. A restauração é aquela massinha que você vai colocar lá no dente quando você tem um buraquinho no dente ou quando deu cárie, tá? Então, vamos separar bem essas coisas. Obturação é sinônimo também de tratamento de canal, perfeito? E a restauração é só a restauração da coroa do dente, não vai vir dentro do canal do dente, perfeito? E o que causa o problema de canal, né? Bom, o primeiro fator e o fator mais óbvio é cárie, né? Quando a gente tem um processo infeccioso de cárie, a gente vai tendo a destruição dentária, né? E aquelas bactérias que antes estavam só na coroa do dente, elas começam a invadir a câmara pulpar, onde a gente tem a polpa propriamente dita, tá? Então, a primeira causa é cárie, tá? É uma das mais comuns de se acontecer, tá? Outra causa também é trauma, perfeito? Então, quando a gente tem um paciente que caiu, bateu a boca, é muito comum com crianças, tá? O dente fica um pouco móvel na boca, dói demais. Então, o que a gente tem que fazer? Fazer o tratamento de canal para tentar manter esse dente na boca, né? E daí a gente vai observar se o dente vai parar de ter essa mobilidade e vai parar de doer, perfeito? Bruxismo é uma das causas em maior ascensão hoje dentro do consultório odontológico, né? E é uma das causas que mais me preocupa, provavelmente preocupa mais os colegas, né? Que a gente tem agressão devido ao atrito, agressão mecânica, tá? Então, o paciente que tem bruxismo ou o paciente que tem apertamento dentário fica o tempo inteiro com os dentes em contato, apertando o dente, rangendo o dente. E a polpa é o nosso tecido de vascularização, é como se fosse o nosso cérebro do dente. Ela vai entendendo aquilo como uma agressão mesmo. Então, ela vai se automutilando, ela vai se matando mesmo. Então, hoje em dia é muito comum ter problema de canal por causa disso,
tá? Nem sempre o paciente vai sentir dor, tá? Provavelmente nesses casos ele não sente dor. Então, como que a gente vê que esse dente está com problema? Ele começa a apresentar trincas, fissuras, tá? Começa a apresentar mobilidade e quando a gente vai fazer os testes de vitalidade do dente, o dente já não responde mais, tá? Então ele não tem sensibilidade de frio, de calor, de nada. Ah, tudo bem, então se eu não sinto nada, eu não preciso fazer o tratamento de canal, certo? Errado. Né? Não é porque você não sente nada que você não tem um problema, né? O fato de não sentir nada não vai te incomodar e vai dificultar você prestar atenção no que está acontecendo. Por isso é tão importante visitar e fazer raio-x todo ano, né, no dentista para a gente avaliar essas questões. Por quê? Porque quando a gente tem a morte de um dente, todo o tecido que está ao redor dele também vai ser inativado. Então a gente pode ter reabsorção óssea, pode ter problemas gengivais, né? Pode ter reabsorção do próprio dente também, e isso pode levar a uma degradação do tecido, impedindo que a gente trate o canal e depois impedindo ainda que a gente coloque um implante na região, porque eu vou estar com aquela região morta, comprometida, necrosada, ok? Então, por isso que é muito importante a gente avaliar isso quanto antes para poder fazer o tratamento endodôntico e impedir reabsorção, perca óssea e perca dos elementos que estão ao redor também, tá bom? E restaurações extensas, né? Isso aqui acontece muito com um paciente que tem um dente muito destruído já, né? E ele vai fazer um bloco ou uma coroa, por exemplo, né? Então, nesses casos, na hora de fazer o preparo para fazer esse bloco, o desgaste adequado para fazer o bloco, a gente acaba expondo a polpa e trazendo, então, tendo que fazer, então, um tratamento endodôntico. Tá? É muito comum e isso a gente sempre tem que conversar com o paciente, né? Se nós conseguirmos evitar o tratamento de canal, é melhor porque nós vamos deixar um dente vivo, um dente responsivo, tá? Mas em 80% dos casos, pelo menos, nós temos que fazer primeiro a endodontia e depois colocar, então, os blocos, né? Ou as coroas dentárias, perfeito? Então, como que a gente vai evitar esse problema, né? Então, a primeira coisa é você estar ok com a sua higienização, tá? Então, escovar de forma efetiva, perder tempo na escovação, tá? A gente sabe, tem estudos hoje comprovando que o tempo ideal para você escovar o dente são de 3 a 5 minutos, tá? Então, você precisa desse tempo, porque não dá tempo de escovar dente, não dá tempo de escovar bochecha, língua, céu da boca, embaixo da língua, tá? Não dá tempo em menos disso. A não ser que você queira dilacerar seu tecido gengival. Perfeito? E o uso correto do fio dental, tá? O fio dental hoje, ele é talvez a parte mais chata da limpeza, né, dos dentes, mas é também a parte mais importante, né? E não basta só a gente usar o fio dental. A gente tem que saber como usar de forma adequada o fio dental, perfeito? Então, quando for utilizar o fio dental, ele deve entrar naquela gengiva onde ela fica entre os dentes, aquela região mais abaulada da gengiva, deve entrar de 1 a 2 milímetros. Então ele vai sumir dentro da gengiva, tá? E tem que lustrar bem. Provavelmente, o paciente que nunca fez isso, a gengiva vai começar a sangrar um pouquinho, certo? Mas isso é comum. Por que que é comum? Porque a gente tem uma região ali extremamente inflamada, tá cheio de bactéria, tá cheio de resto alimentar que a gente não consegue ver a olho nu, que está escondido naquela gengiva, né? E é aquilo que vai causar infiltração no dente e vai trazer problemas estéticos, problemas de cárie e problemas endodônticos, tá? É muito comum o paciente chegar na clínica e o dente está bonitão, íntegro, sem nenhuma fissura, né? E quando a gente bate a radiografia, a gente acaba vendo justamente essa região onde está coberta ali pelaquela gengiva interdental, uma área bem característica de cárie. Então, o paciente só vai saber que ele tem um problema quando ele sentir dor. E quando ele começa a sentir dor, a gente já tem problemas mais exacerbados para resolver, como é o caso do problema de canal propriamente dito, tá? Outra coisa muito importante é consulta periódica com o seu dentista, tá? Lembra que a gente falou dos casos de bruxismo, de apertamento? Então, são casos que você não vai conseguir diagnosticar sozinho em casa, porque geralmente não sente dor, não sente incômodo, não tem sensibilidade nesses dentes. Então, você precisa
ir num profissional para você fazer o correto diagnóstico e ficar em dia com a sua saúde bucal, né? Porque, gente, não tem coisa mais barata do que prevenção e não tem coisa melhor do que prevenir, né? A gente sabe que um dente vital nunca vai ser igual a um dente endodonticamente tratado, né? Porque o dente que foi tratado o canal, ele não vai ter mais irrigação sanguínea, ele não vai ter mais minerais para nutrir ele. Ele é literalmente um dente morto que a gente manteve ali na boca, né? Mas a gente precisa falar também que ele é muito melhor do que o implante, por exemplo. Ah, por quê? Porque esse dente ainda vai estar ligado com as fibras periodontais, né? E quando a gente realiza o tratamento de canal, todo o sistema, o conjunto que está segurando aquele dente, entende que o dente ainda está vivo, né? Então não vou ter reabsorção óssea, né? Não vou ter perca de estrutura do periodonto, ou seja, osso e gengiva, né? E a gente ainda vai contar com uma relação de amortecimento desses dentes. Por quê? Porque todo dente ele tem um sistema de amortecimento, né? Devido a uma região que ele tem ali, que é o cemento, né? Uma região que reveste o dente, reveste ali entre o osso e o dente, tá? E isso é o que faz, por exemplo, a gente quando morde algo muito duro, soltar na hora, tá? O implante não tem isso, então você pode morder pedra que você vai acabar fraturando o seu osso, fraturando o seu implante e não vai sentir nada, tá? Então, ainda assim, o dente endodonticamente tratado ele é muito melhor do que o implante ali na região. Perfeito? E lógico, o tratamento do apertamento dentário, que é o que eu estou falando aqui, né? Então, se você tem apertamento, se você tem bruxismo, a gente precisa evitar isso como? Usando placas miorrelaxantes, né? Nós temos aí no mercado, hoje em dia, no mercado odontológico, 3 tipos principais de placa, né? Que serão recomendadas devido ao estágio de bruxismo do meu paciente, né? Temos também tratamentos como clioterapia, laser terapia, microagulhamento, tá? Então, é uma série de questões associadas para a gente tratar esse problema que também é complexo. Posteriormente, a gente vai fazer um vídeo só disso também aqui no canal, ok? E eu termino por aqui. Essa daqui, então, é uma foto de um canal realizado. Nós vemos aqui nesse dente que ele tem uma estrutura aqui mais escura. Isso daqui é o canal do dente, é onde a gente vai tratar. E nesse aqui a gente já tem o dente obturado, o dente tratado, né? Então a gente consegue ver aqui uma raiz, duas raízes e lá atrás eu tenho uma terceira raiz, perfeito? Então quando a gente bate a radiografia, a gente vai ver isso daqui, num dente com tratamento endodôntico. Perfeito? Eu espero que eu tenha ajudado você. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aqui nos comentários, né? Eu tenho o prazer de responder vocês, né? Deixem sugestões, tá? E não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Aquela pessoa que está com medo de fazer um canal, não está entendendo muito bem, manda esse vídeo aqui para ela ficar mais atenta nas questões e ver que, na verdade, não é um bicho de 7 cabeças, tá? Na verdade, é uma tentativa de salvar o seu dente, tá? Então, é muito importante que essa tentativa seja realizada. Todos os canais vão dar certo? Não, mas a maioria deles tendem a dar certo e a gente evita aí ter que colocar implantes, né? Ter que fazer restaurações mais mirabolantes por causa da falta de um dente. Perfeito? Eu fico por aqui e até a próxima!